Meus irmãos, os irmãos já devem ter acompanhado no nosso canal no YouTube, que a gente tem postado todos os dias, eu e o pastor Flávio, nós estamos gravando devocionais de 1 minutinho, que nós demos o nome de resoluções, e nesses cultos de quarta-feira, nós manteremos esse tema, resoluções, mas, evidente, talvez você queira saber que tipo de resolução é essa que a gente está falando, de que tipo de resolução nós estamos tratando. E o dicionário e o conhecimento traz mais de um significado para o termo resolução. Por exemplo, jurídico. O termo jurídico pode ser um ato administrativo ou normativo, tem força de lei. Isso é uma resolução jurídica. Mas pode ser uma qualidade de tela. Quem está no YouTube, quem nunca esteve no YouTube e precisou mudar a resolução para 720, 1080, isso também é uma resolução. Ou pode ser também o resultado de um processo, ou uma análise, isso é uma resolução. Qual foi a resolução que se deu deste processo? Não estou dizendo um processo jurídico, mas um processo administrativo mesmo que aconteceu. Nesse caso, nós não estamos tratando de nenhum desses pontos. Resolução que nós estamos conversando durante todo esse mês de dezembro é uma decisão, uma determinação pessoal, um compromisso firmado de você com você mesmo, ou quem sabe de você com mais uma pessoa. Por exemplo, vou começar a dieta ano que vem, vou começar a academia ano que vem, vou ler um livro por mês em 2025, sei lá, não sei, mas são essas as resoluções que nós estamos tratando, e nós estamos dia após dia nesse mês de dezembro, convocando você a fazer uma resolução, a levantar o pensamento e propor algo para 2025, e como os temas de quarta-feira nós vamos tratar de resolução, o primeiro texto que nós vamos falar hoje está em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler dos versos 12 até o 16, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 16, e já te propõe uma resolução. Toda vez que a gente lê o texto aqui, você não fecha, leva para casa, verifica, leia o texto mais uma vez, leia um pouco antes, um pouco depois, é o que eu digo, se Filipenses tem capítulo 3 é porque tem 1 e 2, então tem muita história que foi contada aqui, a gente cerca um trecho, e na Nova Versão Internacional, Paulo escreve desse jeito: quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses é uma obra, um conjunto de obras que é chamada as cartas da prisão. Paulo, no momento que ele estava encarcerado, ele mandou algumas cartas, e é bem possível que essas tenha sido enviada em sua última prisão, uma prisão domiciliar, lá em Roma. Paulo escreveu uma carta de gratidão à igreja chamada Filipenses, a igreja de Filipos. Essa igreja, ela não abandonou Paulo, muito pelo contrário, essa igreja continuou bancando Paulo financeiramente. Paulo preso, essa igreja olhou para Paulo com carinho e disse: nós temos que ajudar o nosso irmão Paulo. Filipos era uma cidade romana muito próspera, e por ser romana,
ela tinha certos privilégios, só que o cidadão de Filipos tinha ainda mais privilégios, porque eles eram soldados aposentados, que ganharam uma porção de terra naquela região, para poder o império também conseguir, de alguma forma, ter algum tipo de segurança, um posto avançado em determinado lugar. Então ali eram cidadãos romanos de boa índole com os outros romanos. O império romano olhava para aquela cidade de maneira positiva, olhava para aquela cidade e gostava dali. Paulo estava falando com essas pessoas, e essas pessoas que não eram judeus, que não eram gregos, eram cidadãos romanos, que provavelmente conversavam em latim. Foi uma igreja que não abandonou Paulo de forma nenhuma, uma igreja que se manteve de pé e bancando o evangelho, mesmo com Paulo preso. Para essa igreja, o apóstolo Paulo descreve qual é o seu compromisso cristão. Nessa série Resoluções, na primeira mensagem de quarta, nós falaremos do compromisso cristão. E a primeira resolução que Paulo propõe a essa igreja em Filipos é, nesse capítulo, conheça mais a Cristo. Isso a gente viu no verso 10. O verso 10 fala: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ressurreição, sofrimento e morte. Paulo, no final das contas, está tratando de sua própria experiência. Paulo aqui já estava com bons anos de caminhada no ministério cristão, e ali já tinha, suas costas já estavam marcadas por chicotes, o seu corpo já estava ferido por pedradas, já tinha sido picado por cobra, já tinha passado por naufrágio, já tinha sido expulso e exposto em muitos vilarejos, em muitas cidades que ele andou por aí. Paulo aconteceu de ser apedrejado e voltar para a mesma cidade que ele tinha acabado de ser dado como morto. Paulo aqui, ele está falando daquilo que ele já experimentava. Ele está propondo à igreja de Filipos que o imite de alguma forma, que participe com ele aquilo que ele participa com o Cristo. Para isso nós temos que conhecer um pouco mais o Senhor. Paulo propõe uma resolução para a igreja de Filipos, para que essa igreja conheça um pouco mais a Cristo, relatando a experiência dele, que espelha a experiência do nosso Senhor Jesus, porque o nosso Senhor passou por muitos problemas enquanto esteve entre nós. Foi desprezado pelos parentes, foi desprezado por seu povo, foi dado como louco, foi tratado por demônio. Chamaram a palavra do nosso Senhor de palavra do demônio. No fim, julgaram o nosso Cristo injustamente e crucificaram o inocente. Então, quando a gente fala que a gente quer conhecer um pouco mais a Cristo, a gente tem que entender que Cristo é esse, porque muitas vezes o Cristo que tem sido apresentado não é o verdadeiro Cristo, mas alguém se dizendo Cristo. Conhecer a Cristo é entender perfeitamente o plano de Deus para a salvação. Entender que a morte do nosso Senhor é a nossa salvação. A cruz é um preço que Deus pagou para que eu não pague. A igreja, ela já participa da morte e da ressurreição do Senhor, mas será que a gente participa do sofrimento? Será que quando a gente pensa na igreja, a gente pensa no Jesus que passou pela via crucis, ou a gente só lembra disso na Páscoa? Nós agora vamos entrar na época de Natal, onde a gente lembra de manjedoura, bebezinho, trocamos presentes. Amém, amém. De fato, Jesus nasceu e foi uma bênção. De fato, Jesus viveu entre nós e isso é maravilhoso. Mas ele sofreu. E a primeira humilhação que o nosso Senhor passou foi se tornar humano.
passar por todas as necessidades humanas. Eu digo todas as necessidades literalmente. O nosso Deus não se poupou da vida ordinária da humanidade. É muito difícil o que eu vou pedir, mas coloque-se no lugar de Deus. Vai, isso é só uma ideia. E limite-se ao humano. Ou pior, coloque-se no lugar de humano e limite-se a um mico-leão dourado ou uma minhoca. Ainda assim, não se compara ao esvaziamento do nosso Senhor, quando veio habitar entre nós por longos 30 anos. O texto ainda diz que, no verso 11, e eu quero ler, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aquele que é chamado por Deus vai em direção a Ele. Se Deus te chamou, você corre em direção a Ele. Você vai em direção a Deus, porque Ele atrai os seus. Ele atrai os seus. No Evangelho de João, Jesus diz que todo aquele que vai a Ele, vai porque o Pai o enviou, e a vontade de Deus é essa, que Jesus não perca nenhum daqueles que Ele o enviou e o ressuscite no último dia. Você foi enviado por Deus para ir até Cristo? Porque se você foi, você precisa correr em direção a Ele, correr como quem disputa uma prova, e aqui Paulo está apontando para isso. Paulo está apontando para uma prova mesmo, dessas de corrida, tipo grega. Paulo está falando para um povo que conhecia muito bem aquela região. Tinha os Jogos Olímpicos em Atenas e tinha os Jogos Istmicos, que aconteciam em Corinto. E esses jogos eles rivalizavam em tamanho e em premiação. E a premiação geralmente era uma coroa de louros, e às vezes uma premiação em dinheiro. Paulo está dizendo que a nossa corrida é mais excelente, porque nós não estamos buscando nem uma coroa de louros, nem uma premiação em dinheiro. Não é essa glória que nós teremos, mas a glória eterna ao lado do nosso Senhor. E é uma glória muito melhor. Mas Paulo avança, e ele diz também para que a igreja tenha a mesma resolução de Cristo. Paulo sabia que, mesmo com todo esforço, Cristo é um nível muito alto. É muito difícil alcançar Jesus. Contudo, Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa meta. Nós corremos atrás do aparente impossível. Mas Paulo diz: corramos. O nosso alvo é Cristo. Sempre é Cristo. E essa corrida parece uma corrida injusta, porque nós estamos correndo atrás de Deus. Mas o que Paulo diz é: corra. Tente alcançar o impossível. Eu sei que você é um pecador, já disse isso aos romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Corra, como se você alcançasse a salvação. Eu sei que você não se salva, eu já disse aos Efésios, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e nem por obras para que ninguém se glorie. Mas corra, corra, confie que a salvação é do Senhor, mas corra em direção a Cristo como se dependesse de você. Não é porque você foi salvo que você vai deixar de se santificar, e é disso que nós estamos falando. Não é porque você está aqui no interior de uma igreja que você vai falar: ah, então eu não preciso fazer mais nada. Não, o selo que prova que você é salvo e é eleito é a sua vontade de se santificar. Se você não tem essa vontade, sinto muito, porque correr para um alvo que é Cristo é isso, é se santificar, dia após dia. Não estou falando não errar, meus irmãos. É óbvio que a gente vai errar. Eu tropeço vindo para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que correr
para um alvo, que é Cristo, é buscar a santificação todos os dias. Paulo fala para a gente correr atrás de Cristo e tentar alcançá-lo, porque nós fomos alcançados por Cristo primeiro. O Senhor nos alcançou antes que nós o alcançássemos. Nós seguramos a borda do vestido de Jesus, porque Ele está ali. Nós conseguimos olhar para o Mestre, figuradamente, porque Ele ainda se permite ser visto. Vai ter um dia que isso não vai mais poder acontecer. Vai ter um dia que a conversão vai ser retirada de nós. Nós estaremos salvos, e a humanidade que não se prostrou aos pés da cruz, essa nunca mais terá a chance. Por isso eu não estou falando hoje para quem ainda não fez isso, eu estou falando conosco, nós que já fizemos isso, nós que já nos arrependemos, porque vai ter um grande dia, quando o céu rasgar, eu não sei como é que vai ser, e Jesus voltar, que todo olho verá, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho vai se dobrar. A diferença é que os nossos joelhos já estão acostumados a se dobrar perante o Rei, mas o joelho que se dobrar pela primeira vez naquele dia, vai se dobrar para a condenação. Corra atrás de Cristo, corra para alcançá-lo, e se você faz isso, saiba que Ele já te alcançou. E Paulo vai além, ele não permitia que as coisas que aconteceram no passado atrapalhassem o que ele esperava para o futuro. Veja bem, meus irmãos, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que maltratava o povo de Deus, queria matar. Paulo foi alguém que viu Estevão ser apedrejado. Paulo foi alguém que gostou de ver Estevão ser apedrejado. Paulo foi um homem terrível para a igreja. Imagina o coração dele, com a igreja que ele agora ajudou a alicerçar. Isso devia incomodá-lo profundamente. Mas ele fala que ele não pode colocar esse passado dolorido da vida dele como um tapa-olho que o impeça de esperar a esperança do futuro. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu miro em Cristo e rumo para o alvo. Meus irmãos, não vou falar de vocês, vou falar de mim. Se eu for ficar lembrando da minha vida, tem antes de Cristo, depois de Cristo, também é antes de crente, depois de crente. Se eu for ficar remoendo minha vida antes de crente, eu tenho que pedir perdão a cada 10 minutos do resto da minha vida. Eu tenho que pedir perdão para Deus de algo. Não que eu não tenha que fazer isso, mas eu tenho que confiar na salvação. Eu tenho que confiar na salvação de Jesus. Eu tenho que confiar que eu sou uma nova criatura, que eu fui regenerado. Eu tenho que confiar nisso. Eu tenho que confiar que aquele camarada que errou, que tinha que errar, ele errou. Não que eu não deva pagar as consequências dos meus erros. Não é isso. Mas eu não tenho que viver por conta daqueles erros. Eu tenho que viver a partir do momento que eu acertei, quando Jesus Cristo me chama e eu respondo: perdão, Senhor, tem misericórdia de mim. É daí para frente que conta a minha vida, de 2010 para cá. Eu não posso correr olhando para trás. O que a palavra de Deus diz? Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Lançar a mão no arado é pegar o arado, que era na mão, uma junta de boi ou um boi. Ele era amarrado e era de tora, e essa tora tinha uma ponta que era para baixo. Ela agarrava na terra. O boi, um animal muito forte, ia puxando essa tora, ela ia fazendo uma valeta no chão, e quem estava com a mão no arado, ele ia fazendo esse chão ficar, esse buraco, ficar retinho. Por quê? Porque senão a plantação vai ficar toda torta. Eu não vou olhar para trás.
Eu tenho serviço para fazer. Eu tenho coisa para fazer. Eu estou cavando porque alguém vai vir plantar, o outro vai vir regar, e que não sei quem vai colher. Mas eu tenho que fazer. Paulo avança, claro, prossiga para o alvo. Lê comigo aqui o verso 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Paulo lhe dá muitos exemplos de jogos e de esportes. Paulo fala de luta, Paulo fala de corrida, Paulo fala de prêmio. Em muitas cartas, não só nessa, mas em outras cartas também, Paulo também trata dessa forma. Paulo sabe que há sim um esforço que fazemos para nos santificar. Por isso que a salvação ela é um ato divino, mas que tem um processo humano, que é a santificação. Por isso que o texto manda, ele tem um direcionamento: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso que é um imperativo: santifique-se. Deus salva. Deus salva. Mas a santificação é um processo que nós nos dedicamos a isso. Com a leitura da palavra, com a oração, nós nos dedicamos a esse momento. Nós nos dedicamos a nos dar bem com o nosso irmão, nós nos dedicamos a nos dar bem em família, em igreja, estarmos aqui em comunhão, respeitando os processos também fora aqui da igreja, no nosso mundo, na nossa vida secular, nos nossos trabalhos, nas escolas, onde quer que nós estejamos. Nós temos que nos santificar em todos esses processos. Essa igreja é uma igreja, como eu disse, de posses, uma igreja com recurso, uma igreja que conhecia muitas coisas por terem tido o privilégio, vou colocar entre aspas, de serem cidadãos romanos com habilidade. Olha o tanto de coisa que essas pessoas fizeram. Mas Paulo mostra que a nossa corrida é muito mais valiosa. Paulo diz que tudo isso que eles ganharam até então, soldados romanos aposentados, com privilégios que os romanos e os soldados romanos tinham nessa situação, isso tudo ainda não era corrida. Isso tudo ainda não era o ideal. Quando Paulo fala para não olhar para trás, esses homens, essas pessoas, eles poderiam pensar a mesma coisa: quantos eu não matei? Quantos eu não escravizei? Quantos eu não trouxe arrastado para o império? Quantas cidades eu não devastei? Isso não é vitória. Paulo estava falando para pessoas vitoriosas. Um soldado que volta da guerra, ele é um vitorioso, ele é um herói de guerra. Roma era um império gigantesco e instaurou a Pax Romana. Os soldados romanos, eles estavam em prontidão, em alerta 24 horas. A cada 3 horas a guarda romana era trocada. O que Paulo diz para eles é: a sua corrida está só começando, e não promete facilidade. O texto não promete facilidade, mas promete a vitória. Isso é muito bom. Nós lemos um texto que nos promete a vitória. Não tem nenhum outro texto nesse mundo que te promete que você vai vencer, mas esse vai. Esse texto aqui diz: você vai vencer. Mas calma lá, você vai vencer essa corrida para o alvo certo. Se você correr para o alvo certo, quem garante a tua vitória é o alvo e não suas pernas. Isso é maravilhoso. A linha de chegada é quem garante a sua vitória. Isso é bênção. E Paulo conclui dizendo para que nós busquemos maturidade cristã para chegar nesse alvo. Maturidade é um compromisso cristão.
Nós devemos ser cristãos maduros. Isso dá trabalho, porque os meus gostos pessoais têm que ficar um pouco de lado. Eu lembro que o pastor Flávio falou aqui da cantata sertaneja. Cantata? Foi cantata, disse. Musical, isso. Musical, cantata. Nada a ver, cantata. Musical. Quando for cortar, edita para mim, Rodrigo. Musical sertanejo. Ah, porque eu não gosto. Mas nós tivemos um musical sertanejo. Não é o que eu gosto ou o que eu deixo de gostar que é gospel ou não. Não. A gente tem uma péssima mania aqui no Brasil de achar que música boa é a música que vem de fora. Então a gente dificilmente vê um cavaquinho, dificilmente a gente vê um pandeiro na igreja. Um ministro de música, que eu não vou falar o nome, ele começou a fazer percussão numa igreja que eu também não vou falar o nome, chamaram ele e falaram assim, ó, que esse camarada está fazendo um culto afro aqui dentro, por conta de 2 tambores. Isso é preconceito. Porque inventaram uma bobagem de que Satanás era ministro de música no céu, que eu não sei de onde que tiraram essa loucura. Isso é uma gambiarra grande com a Bíblia, uma gambiarra assim, com todas as letras possíveis, e daí do diabo música, gente, nada a ver. Eu sei do Salmo 150, que cita um monte de instrumento e fala que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Isso aí está na Bíblia. Agora que Satanás era ministro de música, vá. Meus irmãos, não está na Bíblia. Pelo amor de Deus. Tem muita coisa que não está na Bíblia que o pessoal repete. Que Jesus tomou a chave da morte e do inferno na mão de Satanás. Não está na Bíblia. Jesus fala, eu tenho a chave da morte e do inferno. Por que Jesus ia dar a chave do inferno na mão do condenado? Imagina, você prende uma pessoa e dá a chave da porta da cadeia para a pessoa. Satanás não é rei no inferno não, ele é o primeiro preso do inferno. Tá. E a gente lê o texto, e a gente lê igual os gambiarreiros aí fala, meus irmãos, pelo amor de Deus, a gente não pode ter esse tipo de preconceito. Nós temos que ser maduros espiritualmente, maduros como cristãos, entendendo que nem tudo que eu considero errado é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia não diz que é pecado, eu posso até considerar errado. Eu posso dar um exemplo, a desgrama do cigarro. A Bíblia não diz, não fumarás. Mas quem fuma está fazendo uma idiotice? Mas isso eu posso dizer. Não fume, é uma idiotice. Você está fazendo mal para a sua saúde. Você está correndo o risco de ter câncer de pulmão e está fedendo. Porque o cigarro é fedorento. Isso eu posso? Claro que eu posso. É óbvio que eu posso. Não fume. Fumar é errado. E bendito seja Deus, que nós temos maturidade para isso, para entender que é errado. É errado. Muita coisa é errada. Se você ainda não é um cristão maduro, busque a maturidade em Jesus. Os exemplos nos evangelhos de Jesus mostrando o que é ser um ser humano maduro com uma religião opressora como era a religião de sua época. Uma religião que tinha regras de não faça. Na verdade, os sacerdotes, o que eles faziam? O medo deles, eles transferiam para o povo. Eu tenho medo disso, então ninguém pode. Eu tenho medo disso, então ninguém pode. Tem muita igreja assim. Muita igreja assim. O pastor da igreja, geralmente igrejas independentes, o pastor da igreja veio de uma vida de um pecado X, prostituição e pornografia. Ele trata os relacionamentos como se todas as pessoas tivessem a mentalidade da depravação que ele tem. Ou que ele veio do mundo de alcoolismo. Daí ele chega na Bíblia e fala que Noé ficou bêbado com suco de uva.
Não, nós temos que ter maturidade cristã. Maturidade. Eu posso dizer que é errado. Eu tenho que dizer que é errado. Mas eu não posso dizer que o seu pecado é o meu pecado, que a sua fraqueza é a minha fraqueza, que o seu problema é o meu problema. Nem tudo que você sente dificuldade, eu vou sentir o contrário também. Não é porque eu sinto dificuldade numa área que você tem que sentir. Mas nós temos que nos ajudar. Ah, pastor, você é a favor da bebida alcoólica? Não, cara, não beba. Não beba. Não beba. A embriaguez é pecado, isso eu sei. Agora eu não sei. Não beba. Ah, mas a Bíblia diz, meu irmão, se nós temos um irmão aqui na nossa igreja que tem problema no alcoolismo, o que você prefere na mesa com você? Uma garrafa de álcool ou a companhia do seu irmão? Eu espero que seja a companhia do seu irmão. Eu espero que seja a companhia do seu irmão. Espero de coração que você prefira a companhia do seu irmão numa mesa do que uma garrafa de álcool. Porque se você prefere o contrário, te recomendo tratamento urgente. Busque maturidade. E Paulo fala: e viva com aquilo que você já conquistou. Você é cristão há quanto tempo? Não sei. Mas olha a sua vida cristã. Olha o tanto de coisa que Deus já fez na sua vida. Olha a sua vida. Olha o tanto de coisa que você já conquistou nessa caminhada. Olha o tanto de presente que Deus te deu. Olha quantas bênçãos. Olha essa corrida para o alvo. Olha o que ela te proporcionou até hoje. O que você já viu? O que você já venceu? As coisas que você já presenciou nessa corrida para o alvo que é Cristo. Esse texto, no final das contas, ele pede para que a gente conheça mais a Cristo, busque o mesmo que Cristo, prossiga para o alvo que é Cristo e tenha a maturidade de Cristo. Essas são as resoluções que esse texto nos pede. Vamos ficar de pé? E vamos orar a Deus. E bendito seja o nome do Senhor. Senhor, Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor e de paz. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos ler a Tua palavra livremente. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus bondoso e amoroso. E muito obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor estende as mãos sobre nossas vidas e nos abençoa. Pai, nós te pedimos, Pai, para que a gente caminhe como o Senhor caminhou, prossiga para o alvo que é o Senhor, tenha a maturidade cristã que o Senhor teve, e que a gente jamais se afaste dos teus caminhos. Que a graça soberana de Jesus, o amor de Deus e as doces e benditas consolações do Espírito Santo esteja com toda essa igreja, não só essa, mas toda aquela que professa o nome de Cristo, não só hoje, mas para sempre. Amém.